Você não chegou até aqui por acaso. Não foi coincidência que seus olhos encontraram estas palavras neste exato momento da sua vida. Enquanto você lê isso, o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração, preparando sua alma para receber uma palavra profética que vai mudar completamente o rumo da sua história. Este Salmo 18, que vamos mergulhar juntos, não é apenas um texto antigo escrito por Davi há milhares de anos. É a resposta de Deus para o seu agora, para a sua angústia, para essa situação que parece impossível que você está enfrentando. Eu quero que você pare tudo o que está fazendo agora. Feche os olhos por um momento e sinta a presença do Senhor neste lugar. Ele está aqui. Ele viu você chorando escondido no banheiro. Ele viu você olhando para o teto da sua casa às 3 da manhã, sem conseguir dormir, com o coração apertado de ansiedade. Ele viu quando você abriu a geladeira vazia e não sabia o que ia colocar na mesa para os seus filhos. Ele viu quando você olhou no espelho e não reconheceu mais a pessoa que estava ali, destruída pela traição, pela rejeição, pela humilhação. Mas eu tenho uma notícia para você hoje. O mesmo Deus que livrou Davi de todos os seus inimigos, o mesmo Deus que quebrou as correntes que prendiam o coração do salmista, esse mesmo Deus poderoso, esse mesmo Jeová que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele vai quebrar as correntes que estão te prendendo agora. Eu decreto isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Escreva nos comentários agora mesmo: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Porque quando você declara isso com fé, você está ativando a mesma unção que estava sobre Davi quando ele escreveu este salmo. Você está se conectando com a mesma fonte de poder que quebrou as correntes do rei de Israel. Sabe, quando eu leio este Salmo 18, eu vejo a história de um homem que passou pelo que você está passando agora. Davi não era um homem perfeito, mas era um homem que sabia clamar ao Senhor na angústia. Ele conhecia o gosto amargo da perseguição, da injustiça, da traição de quem ele mais amava. Ele conhecia a sensação de estar cercado por inimigos, de não ter para onde correr, de sentir que até mesmo Deus havia se esquecido dele. Mas olha o que aconteceu com Davi e olha o que vai acontecer com você também. Ele começou este salmo clamando do fundo do poço, cercado por cordas da morte, mas terminou esse mesmo salmo celebrando a vitória, cantando louvor ao nome do Senhor, declarando que Deus o colocou em lugar alto, em lugar de segurança, em lugar de abundância. E é exatamente isso que está acontecendo na sua vida agora. Você está no meio da transição entre o clamor e a vitória. Você está no exato momento em que Deus está preparando o seu livramento. As correntes já estão rachando, meu irmão, minha irmã. Eu posso ouvir o barulho do ferro se quebrando no mundo espiritual. Vamos ler juntos este salmo poderoso, e enquanto eu leio, eu quero que você deixe cada palavra penetrar no seu coração como uma espada de 2 gumes, cortando toda a mentira do inimigo, toda a descrença, todo o medo que tem te mantido prisioneiro. Eu te amo, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Pare aqui comigo um momento. Você ouviu o que Davi acabou de declarar? Ele não disse, eu espero que Deus seja a minha fortaleza. Ele não disse, talvez o Senhor me ajude. Não, ele declarou com toda a autoridade da fé, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu libertador. O meu Deus é a minha fortaleza. E eu quero que você faça a mesma declaração agora, mas aplicando para a sua situação específica. Se você está enfrentando uma batalha financeira, declare, o Senhor é a minha provisão. Se você está enfrentando uma doença, declare, o Senhor é a minha cura. Se você está enfrentando uma crise no casamento, declare, o Senhor é o restaurador da minha família. Vamos continuar lendo, porque Davi vai nos mostrar exatamente como ele chegou a esse lugar de livramento. Invoquei o Senhor, que é digno de louvor, e fiquei livre dos meus inimigos. Cordas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram.
Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Você consegue sentir a dor nessas palavras? Davi estava literalmente cercado pela morte. As cordas do inferno, que palavra forte, estavam ao redor dele como uma armadilha. Ele se sentia como se estivesse se afogando numa torrente de maldade, de injustiça, de perseguição. E talvez seja exatamente assim que você se sente agora. Talvez você olhe ao seu redor e veja apenas problemas. Para onde você olha, só vê conta vencida, só vê relacionamento quebrado, só vê porta fechada, só vê diagnóstico ruim, só vê filho rebelde, só vê sonho desfeito. As cordas da morte financeira estão ao seu redor, as torrentes da depressão estão querendo te arrastar, os laços da ansiedade estão tentando te sufocar. Mas olha o que Davi fez na hora do desespero. Olha qual foi a atitude que mudou tudo. Na minha angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor. Pausa longa, tom reverente. Ele clamou. Na hora mais escura, na hora em que tudo parecia perdido, na hora em que os inimigos estavam mais próximos, Davi não se entregou ao desespero. Ele não se deixou levar pelo medo. Ele não ficou se lamentando, remoendo o problema. Não, ele clamou ao Senhor. E eu quero te dizer uma coisa poderosa. Quando você clama ao Senhor na sua angústia, quando você grita o nome de Jesus do fundo do seu coração quebrantado, algo acontece no mundo espiritual que vai muito além do que você consegue ver com seus olhos naturais. Escuta o que aconteceu quando Davi clamou e presta atenção, porque isso mesmo vai acontecer quando você clamar. Então se abalou e tremeu a terra, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se irou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo devorador. Dele saíram brasas ardentes. Gente, vocês estão entendendo o que está escrito aqui? Quando Davi clamou na angústia, o próprio Deus se irou contra os inimigos que estavam oprimindo o seu servo. A terra tremeu, os fundamentos dos montes se moveram, saiu fogo da boca do Senhor. Isso é uma linguagem poética para descrever algo que acontece no mundo espiritual toda vez que um filho de Deus clama em nome de Jesus. O próprio céu se mobiliza para trazer livramento. Os anjos recebem ordens de guerra. O poder de Deus é liberado para quebrar toda a corrente, para derrubar toda a fortaleza, para abrir todo o caminho. E eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Quando você clamar hoje, quando você gritar o nome de Jesus sobre essa situação que está te oprimindo, o mesmo Deus que se irou a favor de Davi vai se irar a favor de você. Eu posso ver no mundo espiritual as correntes da sua prisão rachando. Eu posso ver as portas que estavam fechadas começando a se abrir. Eu posso ver os inimigos que estavam contra você começando a fugir. Mas vamos continuar lendo para ver como Deus agiu. Abaixou os céus e desceu, e havia escuridão debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o seu pavilhão ao redor dele era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Que imagem poderosa! Deus literalmente desceu do céu para livrar o seu servo. Ele não mandou um anjo, ele não delegou para ninguém. Ele mesmo desceu, montado num querubim, voando sobre as asas do vento, para trazer livramento pessoalmente. E eu quero que você entenda uma coisa: o mesmo Deus que desceu para livrar Davi está descendo agora para livrar você. Não importa quão escura seja a sua situação, não importa quão impossível pareça a sua circunstância, Deus está descendo pessoalmente para te libertar. Olha só o que aconteceu quando Deus chegou no lugar da batalha. Pelo resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e saraiva e brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Quando a presença de Deus chegou, as nuvens se espalharam. Quando a presença de Deus chegou, houve saraiva e brasas de fogo contra os inimigos.
Quando a presença de Deus chegou, os inimigos foram perturbados e espalhados. E eu decreto sobre a sua vida, quando a presença de Deus chegar na sua situação, e ela já está chegando agora mesmo, toda a nuvem escura que estava sobre a sua vida vai se espalhar. Todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade, todo espírito de escassez, todo espírito de enfermidade, todos eles vão ser espalhados pelo poder da presença do Altíssimo. As setas do Senhor, que são as suas promessas, que são as suas bênçãos, que são os seus milagres, estão sendo disparadas agora mesmo contra os inimigos que estavam te oprimindo. O raio do poder de Deus está caindo agora mesmo sobre toda a fortaleza que se levantou contra você. Então se descobriram os leitos das águas e se puseram a descoberto os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro das tuas narinas. Olha o poder da repreensão de Deus. Quando Ele fala, até os fundamentos do mundo se descobrem. Quando Ele sopra pelas suas narinas, coisas que estavam escondidas são reveladas. E eu profetizo sobre você, pela repreensão do Senhor, todo fundamento de maldição que foi lançado contra a sua vida está sendo descoberto e destruído agora mesmo. Pelo sopro das narinas do Altíssimo, toda a obra das trevas que estava operando contra você em secreto está sendo revelada e aniquilada. Agora vem a parte mais linda, a parte que vai fazer você chorar de emoção. Mandou lá do alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Você consegue visualizar essa cena? Davi estava se afogando nas muitas águas da tribulação, cercado por inimigos mais poderosos do que ele, sem força para lutar, sem saída para escapar. Mas então, lá do alto, a mão poderosa de Deus desceu e o tomou. Tirou ele das águas que estavam querendo afogar. Livrou ele dos inimigos que eram mais fortes. E eu quero que você saiba, exatamente neste momento, a mão do Senhor está descendo lá do alto para te tomar, para te tirar dessas muitas águas da tribulação que estão querendo te afogar, para te livrar desses inimigos espirituais que são mais poderosos do que você. Você não precisa ser forte o suficiente para vencer essa batalha sozinho. Você não precisa ter recursos o suficiente para resolver todos os seus problemas. Você não precisa ter conhecimento o suficiente para encontrar todas as respostas. Porque o Deus que te criou, que te conhece pelo nome, que contou todos os cabelos da sua cabeça, Ele está mandando lá do alto para te tomar, para te livrar, para te colocar em lugar seguro. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Olha essa palavra poderosa, o Senhor foi o meu amparo. No dia da calamidade, quando tudo parecia perdido, o Senhor se tornou o amparo de Davi. E mais do que isso, Ele o trouxe para um lugar espaçoso. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda o que significa lugar espaçoso na linguagem bíblica. Significa lugar de liberdade, lugar de prosperidade, lugar de abundância, lugar de descanso, lugar de segurança, lugar de paz. Você está saindo do lugar apertado da angústia, do lugar sufocante da opressão, do lugar estreito da escassez. Deus está te trazendo para um lugar espaçoso, um lugar onde você vai poder respirar fundo, onde você vai poder sonhar de novo, onde você vai poder sorrir de novo, onde você vai poder confiar de novo. E por que Deus faz isso por Davi? A resposta está na última parte do versículo, porque tinha prazer em mim. Não foi porque Davi merecia, não foi porque Davi era perfeito, foi porque Deus tinha prazer nele, porque Deus o amava com amor incondicional. E eu tenho uma revelação para você hoje, Deus tem prazer em você também.
Não importa quantos erros você já cometeu, não importa quantas vezes você já falhou, não importa o que você já fez ou deixou de fazer, Deus tem prazer em você. Você é a menina dos olhos de Deus, você é a alegria do coração do Pai. E é por isso que Ele está te livrando agora. Não porque você merece, não porque você é perfeito, mas porque Ele tem prazer em você, porque Ele te ama com amor eterno, porque você é precioso aos olhos dele. Vamos continuar lendo para ver o que acontece depois do livramento. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Agora Davi está falando sobre a importância de andar nos caminhos do Senhor. Ele está dizendo que Deus o recompensou conforme a sua justiça, conforme a pureza das suas mãos. Mas eu quero que você entenda uma coisa importante. Davi não está dizendo que ele era perfeito. Nós sabemos da história de Davi que ele cometeu adultério, que ele mandou matar Urias, que ele fez muitas coisas erradas. Quando ele fala sobre justiça e pureza de mãos, ele está falando sobre o coração. Ele está falando sobre sinceridade, sobre genuinidade na busca por Deus. E eu quero te dizer, Deus não está esperando você ser perfeito para te livrar. Deus não está esperando você nunca mais pecar para quebrar as suas correntes. O que Deus está olhando é o seu coração. Ele está vendo se você tem fome de justiça, se você tem sede de Deus, se você tem desejo genuíno de andar nos caminhos dele. E se você tem essa fome, se você tem essa sede, se você tem esse desejo, mesmo que você tenha falhado 1000 vezes, mesmo que você tenha caído ontem, mesmo que você se sinta indigno, Deus vai te recompensar conforme a sinceridade do seu coração. Também fui sincero para com ele, e me guardei da minha iniquidade. Por isso me recompensou o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. A palavra-chave aqui é sincero. Davi foi sincero para com Deus. Ele não tentou esconder seus erros, ele não tentou fingir que era perfeito, ele não tentou enganar a Deus. Ele foi transparente, honesto, genuíno. E é isso que Deus quer de você também. Não perfeição, mas sinceridade. Não fingimento, mas transparência. Não religiosidade, mas genuinidade. Se você chegou até aqui sendo sincero com Deus, se você tem clamado a Ele de coração aberto, se você tem buscado Ele com sede genuína, então pode ter certeza, Deus vai te recompensar. Ele vai quebrar as suas correntes, Ele vai te libertar, Ele vai te colocar em lugar espaçoso. Agora, Davi vai nos ensinar uma lição poderosa sobre o caráter de Deus. Com o benigno, te mostrarás benigno. Com o homem sincero, te mostrarás sincero. Com o puro, te mostrarás puro. E com o perverso, te mostrarás sagaz. Que revelação poderosa! Deus se relaciona conosco de acordo com a nossa atitude para com Ele. Se somos benignos, Ele se mostra benigno. Se somos sinceros, Ele se mostra sincero. Se somos puros de coração, Ele se mostra puro. Mas se somos perversos, se somos rebeldes, se somos arrogantes, então Ele se mostra sagaz, que significa astuto, esperto. Ele sabe como lidar com a rebeldia. Ele sabe como quebrar a dureza do coração. E eu quero que você examine o seu coração agora. Como você tem se aproximado de Deus? Com sinceridade ou com fingimento? Com humildade ou com arrogância? Com sede genuína ou apenas por interesse? Se você reconhece que nem sempre tem sido sincero, se você reconhece que às vezes tem se aproximado de Deus apenas quando está precisando, não se desespere. O coração de Deus está cheio de misericórdia. Ele está pronto para perdoar, para restaurar, para começar de novo com você. Porque tu livrarás o povo aflito, mas abaterás os olhos altivos. Olha essa promessa poderosa. Deus livra o povo aflito. Se você está aflito, se você está sofrendo, se você está passando por tribulação, você é candidato ao livramento de Deus. Você está na lista dos que Ele vai libertar.
Mas os olhos altivos, os corações orgulhosos, os que confiam apenas em si mesmos, esses Deus abate. Não por maldade, mas para que aprendam a depender dele. E eu quero te perguntar, você está aflito ou você está altivo? Você está quebrantado ou você está orgulhoso? Você está dependente de Deus ou você está confiando apenas em si mesmo? Se você está aflito, se você está quebrantado, se você está dependente, então alegre-se, porque você está na posição certa para receber o livramento de Deus. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. Que palavra linda! Deus acende a nossa candeia, Ele alumia as nossas trevas. Não importa quão escura seja a sua situação, não importa quão profundas sejam as trevas que estão te cercando, Deus vai acender a candeia da esperança no seu coração. Ele vai trazer luz para a sua escuridão. Você que está passando pelas trevas da depressão, Deus vai alumiar. Você que está passando pelas trevas da doença, Deus vai alumiar. Você que está passando pelas trevas da crise financeira, Deus vai alumiar. Você que está passando pelas trevas da solidão, Deus vai alumiar. Você que está passando pelas trevas da solidão, Deus vai alumiar. Porque contigo desbarato tropas e com o meu Deus salto muralhas. Olha o poder que Deus dá aos seus filhos. Com ele, Davi desbaratava tropas inteiras. Com ele, Davi saltava muralhas que pareciam intransponíveis. E eu decreto sobre a sua vida, com o seu Deus, você vai desbaratar toda a tropa de demônios que se levantou contra você. Com o seu Deus, você vai saltar toda a muralha que o inimigo colocou no seu caminho. Aquela muralha da escassez que parecia intransponível, você vai saltar. Aquela muralha da doença que parecia impossível de vencer, você vai saltar. Aquela muralha do relacionamento quebrado que parecia impossível de restaurar, você vai saltar. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é o escudo de todos os que nele confiam. A palavra do Senhor é provada, ela foi testada e aprovada ao longo de milhares de anos. Ela nunca falhou e ela é o escudo de todos os que nele confiam. Meu irmão, minha irmã, você precisa entender, a palavra que Deus está falando sobre a sua vida através deste salmo é uma palavra provada, é uma palavra que já foi testada na vida de milhões de pessoas ao longo da história. É uma palavra que nunca falhou. E essa palavra é o seu escudo. Quando o inimigo atirar dardos de desânimo contra você, a palavra de Deus é o seu escudo. Quando o inimigo atirar setas de medo contra você, a palavra de Deus é o seu escudo. Quando o inimigo atirar lanças de descrença contra você, a palavra de Deus é o seu escudo. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Que declaração poderosa de exclusividade! Não há outro Deus senão o Senhor. Não há outro rochedo senão o nosso Deus. Ele é único, ele é incomparável, ele é insubstituível. Você não precisa buscar ajuda em simpatias, você não precisa buscar solução em macumbaria, você não precisa buscar esperança em horóscopo. Quem é Deus senão o Senhor? Só Ele pode te salvar, só Ele pode te libertar, só Ele pode quebrar as suas correntes. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Deus te cinge de força, Ele te reveste de poder, Ele te capacita para vencer. E mais do que isso, Ele aperfeiçoa o seu caminho. Ele endireita as suas veredas, Ele prepara o caminho diante de você. Você que está se sentindo fraco, sem força para lutar, Deus está te cingindo de força neste momento. Você que está confuso, sem saber que direção tomar, Deus está aperfeiçoando o seu caminho agora mesmo. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Que imagem linda! As servas são animais ágeis que conseguem subir em lugares altos e escarpados com facilidade. Deus faz os nossos pés como os das servas, nos capacitando a subir para lugares altos, lugares de vitória, lugares de conquista. E depois, Ele nos põe nas nossas alturas, nos lugares altos que Ele já havia preparado para nós antes mesmo da fundação do mundo.
Meu irmão, minha irmã, eu profetizo sobre você. Deus está fazendo seus pés como os das servas. Você vai subir, você vai conquistar lugares altos, você vai ocupar posições de vitória que Deus já havia preparado para você. Meu irmão, minha irmã, eu profetizo sobre você. Deus está fazendo seus pés como os das servas. Você vai subir, você vai conquistar lugares altos, você vai ocupar posições de vitória que Deus já havia preparado para você. Ensina as minhas mãos para a guerra, de maneira que os meus braços vergam um arco de bronze. Deus ensina as nossas mãos para a guerra espiritual. Ele nos capacita a lutar contra as forças das trevas. Ele nos dá força para vergar um arco de bronze, que era o arco mais resistente da época. Você não precisa ter medo da batalha espiritual. Você não precisa temer os ataques do inimigo, porque Deus está te ensinando a guerrear. Ele está te capacitando para vencer. Ele está te dando armas espirituais poderosas. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. O escudo da salvação, a mão direita de Deus que sustenta, a mansidão de Deus que engrandece. Que arsenal poderoso Deus nos dá! Você tem o escudo da salvação protegendo você. Você tem a mão direita de Deus te sustentando. Você tem a mansidão de Deus te engrandecendo. Você, confiantemente, tem o escudo da salvação para agir. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e os meus artelhos não vacilaram. Ele nos dá firmeza. Os nossos artelhos não vacilam porque Ele nos sustenta. Você que está se sentindo instável, vacilante, inseguro, Deus está alargando seus passos. Ele está te dando firmeza. Ele está te dando estabilidade. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei, senão depois de os ter consumido. Agora Davi passa de perseguido a perseguidor. Agora ele sai atrás dos inimigos que o perseguiam, e não volta enquanto não os consome completamente. E eu decreto sobre a sua vida, chegou a hora da virada, chegou a hora da inversão. Aqueles espíritos malignos que estavam te perseguindo agora vão fugir de você. Aqueles problemas que estavam te cercando agora vão ser consumidos pelo poder de Deus. Feri-os de modo que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Total vitória, inimigos que não conseguem se levantar, inimigos caídos debaixo dos pés. Essa é a vitória completa que Deus dá aos seus filhos. E eu profetizo sobre você, os inimigos espirituais que se levantaram contra você não vão conseguir se levantar mais, eles vão cair debaixo dos seus pés, você vai pisar na cabeça da serpente, você vai ter vitória total. Escreva nos comentários, eu vou ter vitória total em nome de Jesus. Porque quando você declara isso, você está ativando a mesma unção de vitória que estava sobre Davi. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você pare um momento e reflita sobre tudo o que acabamos de ler juntos. Este não é apenas um texto antigo, esta é a palavra profética de Deus para a sua vida hoje. O mesmo Deus que livrou Davi de todos os seus inimigos está te livrando agora. O mesmo Deus que quebrou as correntes que prendiam o salmista está quebrando as suas correntes neste momento. O mesmo Deus que trouxe Davi do lugar apertado para o lugar espaçoso está te trazendo para um lugar de liberdade, de prosperidade, de paz. Você não vai continuar prisioneiro das mesmas situações, você não vai continuar amarrado pelas mesmas correntes, você não vai continuar cercado pelos mesmos inimigos, porque o Deus de Davi é o seu Deus, o livramento de Davi é o seu livramento, a vitória de Davi é a sua vitória. E se você está chorando agora, se o seu coração está sendo tocado pela palavra de Deus, é porque o Espírito Santo está confirmando no seu espírito que essa palavra é para você. É porque Deus está quebrando as algemas da incredulidade que o inimigo colocou ao redor da sua mente. É porque a unção está descendo sobre você para te libertar de toda a opressão. Você sabe, durante todos esses anos de ministério, eu já vi Deus fazer milagres extraordinários na vida de pessoas que estavam exatamente na sua situação.
Eu já vi Deus quebrar correntes que pareciam impossíveis de quebrar. Eu já vi Deus abrir portas que estavam soldadas. Eu já vi Deus ressuscitar sonhos que estavam mortos e enterrados. E sabe por que Deus fez isso? Não porque essas pessoas eram especiais, não porque elas tinham algum mérito, mas porque elas creram na palavra profética que Deus falou sobre suas vidas. Elas se apropriaram das promessas de Deus, elas declararam com fé aquilo que estava escrito neste salmo. E é exatamente isso que você vai fazer agora. Você vai se apropriar desta palavra profética. Você vai declarar sobre a sua vida tudo o que está escrito neste salmo. Você vai ativar a unção do livramento através da sua confissão de fé. Declara comigo agora: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é o meu escudo. Eu clamo ao Senhor na minha angústia e Ele me ouve. Ele manda lá do alto e me toma. Ele me tira das muitas águas da tribulação. Ele me livra dos meus inimigos. Ele me traz para um lugar espaçoso. Você sentiu isso? Você sentiu a unção descendo quando você declarou essas palavras? É porque a palavra de Deus não volta vazia. Quando você confessa com a sua boca aquilo que Deus já decretou sobre a sua vida, você está ativando o poder criativo da palavra de Deus. E eu quero que você entenda uma coisa muito importante. O que está acontecendo agora na sua vida não é coincidência. Você não está passando por essa situação por acaso. Deus permitiu que você enfrentasse essa batalha porque Ele quer te levar para um nível de unção, de poder, de autoridade que você nunca teve antes. Sabe por que Davi se tornou um dos homens mais poderosos da história? Porque ele aprendeu a confiar em Deus nas situações impossíveis. Porque ele aprendeu a clamar ao Senhor na hora da angústia. Porque ele aprendeu que Deus é fiel às suas promessas. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Deus está te ensinando a confiar nele de uma maneira que você nunca confiou antes. Ele está te ensinando a clamar a Ele com uma intimidade que você nunca teve antes. Ele está te mostrando que Ele é fiel de uma maneira que você nunca experimentou antes. E quando você sair desta situação, e você vai sair vitorioso, você não vai ser mais a mesma pessoa. Você vai ser alguém que conhece o poder de Deus. Você vai ser alguém que experimentou o livramento de Deus. Você vai ser alguém que pode testemunhar da fidelidade de Deus. Agora, eu quero que você feche os olhos comigo e vamos fazer uma oração poderosa juntos. Eu quero que você visualize Jesus Cristo entrando na sua situação agora mesmo. Eu quero que você veja Ele quebrando as correntes que estão te prendendo. Eu quero que você ouça o barulho do ferro se quebrando no mundo espiritual. Senhor Jesus, eu clamo ao Teu nome neste momento em favor do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo esta palavra. Senhor, Tu vês a situação em que ele está, Tu conheces a batalha que ela está enfrentando. Tu sabes da angústia do coração, Tu sabes das lágrimas derramadas em secreto, Tu sabes do clamor que sai do fundo da alma. E, Senhor, assim como Tu ouviste o clamor de Davi, eu sei que Tu estás ouvindo o clamor agora. Assim como Tu te iraste contra os inimigos de Davi, eu sei que Tu estás se irando contra os inimigos espirituais que se levantaram contra Teu filho, contra Tua filha. Senhor, eu decreto agora, em nome de Jesus, que toda corrente seja quebrada, que toda prisão seja aberta, que toda fortaleza seja derrubada, que todo inimigo seja derrotado. Eu decreto que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos está operando agora na vida de quem está ouvindo esta palavra. Eu declaro que o mesmo Espírito que habitava em Davi está habitando agora neste Filho de Deus, nesta Filha de Deus. Eu declaro que a partir de hoje a história muda. Eu declaro que a partir de hoje começa um novo capítulo. Eu declaro que a partir de hoje as portas se abrem, os caminhos se descortinam, as bênçãos se multiplicam.
Senhor, assim como tu trouxeste Davi do vale para o monte, assim como tu o tiraste do lugar apertado para o lugar espaçoso, assim como tu o livraste de todos os seus inimigos, eu peço que tu faças o mesmo agora. Que este seja o dia do livramento, que este seja o dia da libertação, que este seja o dia em que as correntes se quebram e a liberdade chega. Eu sinto no meu espírito que Deus está fazendo algo novo neste momento. Eu sinto que anjos estão sendo enviados. Eu sinto que portas estão sendo abertas no mundo espiritual. Eu sinto que bênçãos estão sendo liberadas dos céus. E eu quero que você saiba, quando você sair desta oração, você não vai ser mais a mesma pessoa. Algo mudou no mundo espiritual, algo se moveu nos céus, algo foi decretado pelo tribunal do céu. Agora eu quero que você abra os olhos e olhe ao redor. Parece que está tudo igual, mas eu te garanto, no mundo espiritual tudo mudou. As forças que estavam contra você receberam ordem de recuo. Os anjos que estavam esperando ordem para agir receberam a permissão para trabalhar na sua situação. E a partir de agora, você vai começar a ver as evidências do livramento se manifestando na sua vida natural. Pode ser que chegue uma ligação que você não esperava. Pode ser que apareça uma oportunidade que você não imaginava. Pode ser que uma pessoa te procure para te ajudar. Pode ser que você receba uma palavra de confirmação. Pode ser que você sinta uma paz sobrenatural tomando conta do seu coração. Porque quando Deus se move, Ele não se move apenas no mundo espiritual. Ele se move também no mundo natural. Quando Deus quebra as correntes no mundo espiritual, essas correntes se quebram também na sua vida prática. Quando Deus abre portas no mundo espiritual, essas portas se abrem também na sua realidade física. E eu profetizo sobre você. Nos próximos dias, você vai ver sinais do livramento de Deus se manifestando na sua vida. Você vai ver evidências de que Deus ouviu a sua oração. Você vai experimentar o sabor da vitória que Deus tem preparado para você. Mas tem uma coisa muito importante que eu preciso te falar. Assim como Davi teve que continuar buscando a Deus mesmo depois do livramento, você também precisa continuar na presença do Senhor. Você precisa continuar orando, você precisa continuar lendo a palavra, você precisa continuar congregando com os irmãos. Porque o livramento não é apenas para te tirar de uma situação ruim. O livramento é para te colocar em posição de servir a Deus com mais intimidade, com mais poder, com mais autoridade. O livramento é para fazer de você um instrumento nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você passou. Pense só. Depois que Davi foi liberto de todos os seus inimigos, ele não ficou só celebrando a vitória. Ele usou a experiência do livramento para escrever este salmo maravilhoso que está abençoando a sua vida hoje. Ele transformou o seu testemunho em fonte de esperança para milhões de pessoas ao longo da história. E é exatamente isso que Deus quer fazer com você também. Ele quer usar o seu testemunho de livramento para abençoar outras pessoas. Ele quer usar a sua história de vitória para trazer esperança para quem está desesperançado. Ele quer usar o seu milagre para despertar fé no coração de quem está descrente. Por isso, quando o livramento chegar, e ele vai chegar, não se esqueça de dar glória a Deus. Não se esqueça de contar para as pessoas o que Deus fez na sua vida. Não se esqueça de testemunhar do poder e da fidelidade do Senhor. E, principalmente, não se esqueça de continuar dependendo de Deus. Porque a nossa tendência humana é, quando as coisas melhoram, quando os problemas se resolvem, quando as bênçãos chegam, a gente começa a achar que não precisa mais buscar a Deus com tanta intensidade. Mas Davi nos ensina uma lição diferente. Mesmo depois de todas as vitórias, mesmo depois de se tornar rei, mesmo depois de conquistar todos os seus inimigos, ele continuou clamando ao Senhor. Ele continuou buscando a face de Deus. Ele continuou dependendo da graça e da misericórdia divina. E é isso que eu quero que você faça também. Quando o milagre chegar, continue buscando a Deus. Quando a porta se abrir, continue orando. Quando a bênção descer, continue jejuando. Quando a vitória se manifestar, continue congregando.
Porque uma coisa eu posso te garantir: quem tem intimidade com Deus vive de vitória em vitória, de bênção em bênção, de livramento em livramento. Quem conhece os caminhos de Deus nunca fica preso por muito tempo na mesma situação. Quem sabe clamar ao nome do Senhor sempre encontra uma saída. E você está se tornando esse tipo de pessoa. Você está aprendendo a depender de Deus. Você está aprendendo a confiar nas promessas dele. Você está aprendendo que nele você tem toda a segurança, toda a provisão, toda a proteção de que precisa. Antes de terminarmos esta primeira parte, eu quero te dar uma instrução muito importante. Eu quero que você guarde este Salmo 18 no seu coração. Eu quero que você decore as partes principais. Eu quero que você tenha essas palavras sempre na ponta da língua. Porque vai chegar momentos na sua vida, e olha, isso é normal na vida cristã, em que o inimigo vai tentar te fazer esquecer do que Deus fez. Vai chegar momentos em que ele vai tentar trazer de volta o medo, a ansiedade, a angústia. Vai chegar momentos em que ele vai tentar te convencer de que o livramento não vai chegar, de que Deus se esqueceu de você, de que a sua situação não tem solução. E é nessas horas que você vai usar as armas espirituais que Deus te deu hoje. É nessas horas que você vai abrir a boca e declarar: o Senhor é a minha fortaleza e o meu libertador. Eu clamo ao Senhor na minha angústia e Ele me ouve. Ele manda lá do alto e me toma. Ele me livra de todos os meus inimigos. E quando você fizer isso, quando você confessar a palavra de Deus sobre a sua vida, o inimigo vai ter que recuar. Quando você declarar as promessas de Deus sobre a sua situação, as trevas vão ter que se dispersar. Quando você proclamar a fidelidade de Deus sobre a sua família, a vitória vai se manifestar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e quando ela sai da sua boca com fé, ela não volta vazia, ela cumpre aquilo para o que foi enviada. Então, eu quero fazer um pacto com você agora. Toda vez que você se sentir ameaçado, toda vez que você se sentir cercado, toda vez que você se sentir sem saída, você vai abrir este Salmo 18 e vai declarar essas palavras sobre a sua vida. Você vai clamar ao Senhor como Davi clamou. Você vai confiar na fidelidade de Deus, como Davi confiou. E eu posso te garantir uma coisa: assim como Deus nunca falhou com Davi, Ele nunca vai falhar com você. Assim como Deus ouviu o clamor do salmista, Ele vai ouvir o seu clamor. Assim como Deus livrou Davi de todos os seus inimigos, Ele vai te livrar de todos os seus inimigos também. Esta é a nossa fé, esta é a nossa esperança, esta é a nossa confissão. O Deus de Davi é o nosso Deus. O livramento de Davi é o nosso livramento. A vitória de Davi é a nossa vitória. E se você crê nisso, se você recebe essa palavra, se você se apropria dessa promessa, eu quero que você escreva nos comentários: eu creio que Deus vai me livrar como livrou Davi. Porque quando você declara isso publicamente, você está fazendo uma confissão de fé que ativa o poder de Deus na sua vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta foi apenas a primeira parte desta palavra profética poderosa que Deus tem para você. Na segunda parte, nós vamos mergulhar ainda mais fundo nas promessas de livramento deste salmo maravilhoso. Nós vamos ver como Davi celebrou a vitória, como ele usou o testemunho para glorificar a Deus e como você pode aplicar esses princípios na sua vida. Mas, por enquanto, eu quero que você medite em tudo que ouviu hoje. Eu quero que você deixe essas palavras penetrarem fundo no seu coração. Eu quero que você comece a confessar essas promessas sobre a sua vida todos os dias. E, principalmente, eu quero que você comece a esperar pelo livramento, porque ele está vindo, ele está a caminho, ele está mais próximo do que você imagina. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que a esperança do livramento encha sua alma de alegria. E que a certeza da vitória te dê forças para continuar firme até que a promessa se cumpra completamente na sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém.
Se você está aqui na segunda parte desta palavra profética, é porque Deus confirmou no seu espírito que Ele está fazendo algo extraordinário na sua vida. É porque o Espírito Santo te trouxe até aqui para receber o restante desta revelação poderosa que vai completar a sua libertação total. Você não está aqui por coincidência, você está aqui por um propósito divino. Na primeira parte, nós vimos Davi clamando na angústia. Vimos Deus descendo dos céus para livrar o seu servo. Vimos as correntes sendo quebradas e os inimigos sendo derrotados. Mas agora, nesta segunda parte, nós vamos ver algo ainda mais glorioso. Nós vamos ver a vitória completa se manifestando. Nós vamos ver o testemunho sendo estabelecido. Nós vamos ver as promessas de Deus se cumprindo de uma maneira que vai te deixar sem palavras. E eu quero que você saiba, desde que você ouviu a primeira parte desta palavra, coisas têm se movido no mundo espiritual. Anjos têm trabalhado na sua situação. Portas têm se aberto em lugares que você nem imagina. Pessoas têm sido tocadas por Deus para te ajudar. Circunstâncias têm sido alteradas para favorecer você. Pode ser que você ainda não tenha visto tudo com os seus olhos naturais, mas eu te garanto, o livramento já começou. A vitória já está em processo. O milagre já está a caminho. E nesta segunda parte, nós vamos ver como Davi celebrou essa vitória, como ele estabeleceu o seu testemunho e, principalmente, como você pode fazer a mesma coisa para garantir que o livramento de Deus se manifeste completamente na sua vida. Vamos continuar lendo este salmo maravilhoso, começando exatamente onde paramos. Também os cingistes de força para a peleja, fizeste abater-se debaixo de mim os que contra mim se levantaram. Olha o que Deus fez. Ele cingiu Davi de força para a peleja. Ele deu poder ao seu servo para enfrentar todos os inimigos. E mais do que isso, ele fez com que todos os que se levantaram contra Davi se abatessem debaixo dele. E eu decreto sobre a sua vida, Deus está te cingindo de força neste momento. Ele está te revestindo com o poder do alto. Ele está te capacitando para vencer toda a batalha, para superar todo obstáculo, para quebrar toda corrente. E todos aqueles que se levantaram contra você, sejam pessoas, sejam circunstâncias, sejam forças espirituais, todos eles vão se abater debaixo de você. Você vai ver os seus inimigos caídos aos seus pés. Você vai experimentar a vitória total que Deus tem preparado para você. Deste-me também o pescoço de meus inimigos, para que eu destruísse os que me odeiam. Que imagem poderosa! Deus entregou o pescoço dos inimigos de Davi nas mãos dele. Isso significa domínio total, controle completo, vitória absoluta. Os inimigos que antes perseguiam Davi agora estavam completamente à sua mercê. E eu profetizo sobre você, Deus está entregando nas suas mãos o pescoço de todos os inimigos que têm te perseguido. Aquele espírito de depressão que tem te atormentado, Deus está entregando o pescoço dele nas suas mãos. Aquele espírito de escassez que tem te oprimido, Deus está entregando o pescoço dele nas suas mãos. Aquele espírito de enfermidade que tem te atacado, Deus está entregando o pescoço dele nas suas mãos. Você vai ter domínio total sobre aquilo que antes te dominava. Você vai ter controle completo sobre aquilo que antes te controlava. Você vai ter vitória absoluta sobre aquilo que antes te derrotava. Clamaram, mas não houve quem o salvasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Olha o que aconteceu com os inimigos de Davi. Eles clamaram por socorro, mas não houve quem o salvasse. Eles até clamaram ao Senhor, mas Deus não respondeu porque eles eram inimigos do povo de Deus. Você sabe o que isso significa? Significa que chegou a hora da justiça de Deus se manifestar na sua vida. Significa que aqueles que te fizeram mal, que te perseguiram, que te humilharam, que tentaram te destruir, eles vão clamar por socorro e não vão encontrar. Não é desejo de vingança, meu irmão, minha irmã. É justiça divina. É o próprio Deus fazendo justiça na sua vida. É o Senhor mostrando que Ele é o defensor dos oprimidos, o vingador dos injustiçados, o libertador dos cativos.
Então os esmiucei como pó diante do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Total aniquilação dos inimigos. Eles foram reduzidos a pó diante do vento. Foram lançados fora como lama das ruas. Isso é uma linguagem poética para descrever a vitória completa, total, definitiva. E eu decreto sobre a sua vida: todos os seus inimigos espirituais vão ser esmiuçados como pó diante do vento. Toda fortaleza que se levantou contra você vai ser lançada fora como lama das ruas. Toda a obra das trevas que foi edificada contra a sua vida vai ser completamente destruída. O poder de Deus vai passar como um vendaval na sua situação, destruindo tudo que é do mal e edificando tudo que é do bem. O Espírito Santo vai soprar sobre a sua vida como um vento forte, levando embora toda a sujeira espiritual e trazendo limpeza total. Livraste-me das contendas do povo, fizeste-me cabeça das nações, o povo que não conheci me servirá. Que transformação gloriosa! Deus não apenas livrou Davi das contendas do povo, mas o fez cabeça das nações. O transformou de perseguido em líder, de rejeitado em autoridade, de desprezado em honrado. E eu profetizo sobre você: Deus não está apenas te livrando das suas batalhas atuais, Ele está te preparando para ser cabeça e não cauda. Ele está te preparando para ser líder e não liderado. Ele está te preparando para ser autoridade e não submisso. Pessoas que hoje não te conhecem, que hoje não te valorizam, que hoje não te respeitam, essas mesmas pessoas vão vir te buscar. Elas vão reconhecer a unção que está sobre a sua vida. Elas vão ver a sabedoria que Deus colocou em você. Elas vão entender que você é um instrumento de Deus. Ouvindo-me à orelha, logo me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. O poder da autoridade espiritual. Quando Davi falava, as pessoas obedeciam. Quando ele dava uma ordem, ela era cumprida. Quando ele declarava algo, isso acontecia, porque havia uma unção de autoridade sobre a vida dele. E eu decreto sobre você: Deus está colocando uma unção de autoridade sobre a sua vida. Quando você falar, as pessoas vão ouvir. Quando você orar, as coisas vão acontecer. Quando você declarar, o mundo espiritual vai responder. Você não vai mais ser ignorado, você não vai mais ser desprezado, você não vai mais ser rejeitado, porque a unção de Deus vai estar sobre você de uma maneira tão poderosa que as pessoas vão reconhecer que você é um enviado do Altíssimo. Os estranhos desfalecerão e tremendo saíram dos seus esconderijos. Os inimigos desfalecendo de medo, tremendo e saindo dos seus esconderijos. Isso mostra o poder e a autoridade que Deus havia dado a Davi. Os próprios inimigos tinham medo só de ouvir falar dele. E eu profetizo sobre você: os inimigos espirituais que estão operando contra a sua vida vão desfalecer. Eles vão tremer diante da unção que Deus está colocando sobre você. Eles vão sair dos seus esconderijos e fugir para longe. Aqueles demônios que estavam operando em secreto contra a sua família vão ser expostos e expulsos. Aquelas forças das trevas que estavam trabalhando escondidas contra o seu ministério vão ser descobertas e destruídas. Aqueles espíritos malignos que estavam agindo disfarçados contra os seus sonhos vão ser desmascarados e derrotados. Agora Davi vai fazer algo extraordinário. Ele vai parar de falar sobre a vitória e vai começar a louvar a Deus pela vitória. Porque uma coisa é receber o livramento de Deus. Outra coisa é dar glória a Deus pelo livramento. E é isso que faz a diferença entre quem tem uma vitória e quem tem uma vida vitoriosa. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. Que declaração poderosa! Vive o Senhor! Não é um Deus morto, não é um ídolo mudo, não é uma filosofia humana. É o Deus vivo. É o Deus que age, é o Deus que intervém, é o Deus que liberta. E eu quero que você faça a mesma declaração agora. Vive o Senhor. Declara isso sobre a sua situação.
Vive o Senhor que vai quebrar as minhas correntes. Declara isso sobre a sua família. Vive o Senhor que vai restaurar o meu lar. Declara isso sobre a sua saúde. Vive o Senhor que vai me curar. Porque quando você declara que o Senhor vive, você está afirmando que Ele tem poder para agir na sua situação. Quando você confessa que Ele é o Deus vivo, você está reconhecendo que nada é impossível para Ele. E mais do que isso, Davi chama Deus de meu rochedo. Não apenas um rochedo, mas meu rochedo. Apropriação pessoal, relacionamento íntimo, confiança total. E é assim que você precisa se relacionar com Deus também. Não como um Deus distante, mas como meu Deus. Não como um pai impessoal, mas como meu pai. Não como um salvador genérico, mas como meu salvador. Porque quando você tem essa intimidade com Deus, quando você tem essa confiança nele, quando você sabe que ele é o seu rochedo pessoal, então você pode enfrentar qualquer tempestade, suportar qualquer pressão, resistir a qualquer ataque. É Deus que me dá vingança e sujeita os povos debaixo de mim. A vingança pertence ao Senhor. Ele é quem faz justiça. Ele é quem acerta as contas. Você não precisa se vingar de ninguém. Você não precisa fazer justiça com as suas próprias mãos. Deus se encarrega disso. E eu quero te dizer uma coisa: quando você deixa a vingança nas mãos de Deus, quando você entrega a justiça para Ele fazer, a vingança dele é muito mais eficaz do que qualquer coisa que você poderia fazer. A justiça dele é muito mais perfeita do que qualquer justiça humana. E mais do que isso, quando Deus faz justiça na sua vida, Ele não apenas pune quem te fez mal, Ele restaura tudo o que você perdeu, Ele te compensa por todo o sofrimento, Ele te honra diante de quem te desonrou, Ele te exalta diante de quem te humilhou. Que me livra de meus inimigos, sim, Tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, Tu me livras do homem violento. Em nome do Senhor Jesus, amém.